Olá. Ô, pessoalzinho, primeiramente um bom dia. Que dia maravilhoso, sensacional. Lembrar que tá acabando, né? Nós temos aula hoje e nós temos aula na segunda-feira que vem. E eu quero aproveitar essas duas aulas, tanto a de hoje quanto a da semana que vem, para a gente se preparar para a nossa provinha, né, do segundo bimestre, que é Matriz, Determinante e Sistemas. Quero lembrar que isso aí a gente começou a fazer na sala, antes da pandemia, mas nós falamos aqui também. E vocês estão recebendo uma listinha de 6 exercícios, 2 de cada um, só para você praticar aquele que a gente faz toda semana, né? Isso é muito importante, pessoalzinho. Às vezes vocês podem achar que a gente está fazendo muita coisa, mas nós precisamos de praticar mais. Isso é básico na matemática. Quer aprender matemática, tem que ter que a gente fala do hora HB, né? Que é a hora de bunda, que é você ficar sentado fazendo exercício. Não adianta só assistir aula, não adianta só ficar lendo. Tem que, para aprender matemática, praticar. E para a sua prova, a prova está em cima do exercício que a gente fez. Como sempre, eu falo para vocês, o importante não é estar difícil ou estar fácil. É a prova estar coerente. Coerente com aquilo que você dá conta de fazer, que é possível, que foi dado em sala de aula. Beleza? Vamos continuar. E hoje eu já quero iniciar o processo da gente estar revisando um pouquinho a matéria da sua prova. Vamos lá? Judeu aqui. Deixa eu só acertar minha tela aqui, que acho que ficou um pouco alta, né? Vamos lá? Pessoalzinho, para a gente continuar falando um pouquinho sobre a sua prova e o que vai estar na sua prova, eu contei para você o que era uma matriz. Matriz era uma quantidade de números de informações ordenados em linhas e em colunas. Não necessariamente seja um número. Eu posso colocar em cada posição da matriz, por exemplo, um logaritmo, um seno, uma função. Posso colocar o que eu quiser. Eu tenho que lembrar que a primeira coisa e a mais importante da matriz é saber a ordem dela. É você me contar quantas linhas e quantas colunas ela tem. Sempre na matriz é linha por coluna. Sempre, sempre, sempre. Opa. Seria como, por exemplo, o tabuleiro do xadrez. Ele é formado por linhas e por colunas. E a gente cria uma regra. Por exemplo, se eu falar 3, 2, é a linha 3 e a coluna 2. O primeiro número que eu falo sempre representa a linha. E o segundo número, a coluna. Uma coisa legal de matriz, existe um jogo bem interessante chamado de batalha naval, ou guerra naval. Antigamente a gente brincava no papel, você desenhava lá, aí a pessoa falava B5, aí você pegava a coluna B, o número 5, e achava a B e o número, juntava lá o B5 e descobria. E falava para a pessoa, ela dizia para você água, quer dizer, você não atingiu nada. Ou ele fala navio atingido, é que você acertou um navio dele. Então, esse joguinho lá de batalha naval, ele era um tipo de matrizes. São matrizes, são posições. Então, o que eu quero que você entenda é que a matriz é isso. Ordenar informações em linhas e em colunas. Ótimo. O que você pode fazer com uma matriz? Vamos lembrar? Quais as operações? Primeiro, a gente vai ter que saber a ordem. Sempre. A ordem obedece essa brincadeira. Falar linha e falar coluna. Depois que você sabe a ordem dessa matriz, você pode classificar ela de algumas maneiras. Por exemplo, uma matriz onde o número de linhas é igual ao número de colunas, recebe o nome de matriz quadrada. Linha 1, coluna 1, então a gente fala que é matriz quadrada de ordem 1. Uma matriz 2 por 2 é uma matriz quadrada de ordem 2. 3 por 3, matriz quadrada de ordem 3, e assim vai embora. Bom, aí quando a gente tem a matriz e reconhece a matriz, você pode fazer algumas coisas com ela. A primeira, somar duas matrizes. Se eu chegar para você e falar 7, 3, 2, 1, 4, 2, vou somar com uma matriz 1, 5, 3, menos 1, 2 e 0. Quando eu mando você somar duas matrizes, tem a regra, a lei, diz o quê? Você só pode somar duas matrizes se essas duas matrizes tiverem a mesma ordem. É norma, é regra. Por quê? Porque é lógico. Na hora de somar, você não soma elemento por elemento. Por exemplo,
Você soma o primeiro elemento com o primeiro elemento. Esse é o elemento que está na linha 1, coluna 1. Linha 1, coluna 1. Você vai somar eles. Quando você somar, 7 mais 1 vai virar 8. Você vai somar o elemento da segunda linha e primeira linha e segunda coluna com primeira linha e segunda coluna. 3 mais 5, 8. Você vai somar o elemento da linha 2, coluna 1, com o elemento da linha 2, coluna 1. Vai dar 5. E assim continua. 1 menos 1 dá 0. 4 mais 2 dá 6. 2 mais 0 dá 2. Então, para somar, é importante que os dois estejam na mesma ordem. Esse aqui é 3 por 2 e essa aqui 3 por 2. Não vá confundir. 3 por 2 é diferente de 2 por 3. 3 por 2 tem 3 linhas, 2 colunas. 2 por 3 tem 2 linhas, 3 colunas. Entenderam isso? Ótimo. Continua. Acontece que essas matrizes, do jeito que a gente está falando, elas têm posições, locais, endereço. Essa matriz que tem endereço chama-se matriz genérica. Eu estou para dizer que foi uma das coisas que a gente mais falou de matrizes, né? Mais falamos de matriz foi sobre matriz genérica. Por quê? Porque a matriz genérica, por exemplo, se eu te falar assim, ó, dado uma matriz A, lembrando que matriz é sempre uma letra maiúscula. Aí ela vai ser do tipo A e J. A e J, I é o número da linha, é o contador de linhas, J é o contador de colunas. Eu vou dizer para você N por N. O que significa isso? Que ele tem N linhas e N colunas. E aí eu vou te dar uma lei de formação. Entenda que eu posso fazer isso antes disso. Eu posso te dar uma lei de formação para montar uma matriz, posso te dar uma lei de formação para montar outra matriz e depois mandar você somar ela. Então, somar é operar, fazer a operação, normalmente. E agora, quando eu posso construir a matriz para poder operar? Aí você fala assim, pessoal, me dá um exemplo, porque tem um tempão que a gente viu isso, me dá um exemplo para eu lembrar. Fácil. Deixa eu tirar isso daqui, ó. Ó, um exemplo legal que vai te ajudar muito. A gente já vai matar 2 coelhos. Eu vou pegar uma matriz A do tipo A e J, por exemplo, 3 por 2, e a minha regra vai ser assim, a regra. Você vai fazer I mais J se o I for maior ou igual ao J. E vai fazer I menos J se o I for menor que o J. Tá, criei a minha primeira regra. Aí eu vou pegar uma matriz que eu vou chamar de B, do tipo B e J, lembrando que a letra minúscula B é elemento, a letra maiúscula é a matriz. Também 3 por 2, e vou criar, sei lá, uma regra para ela, que vai ser assim, ó, 2, se I for maior ou igual a J, menos 1 se I for menor que J. Então, criei uma regrinha. E essa regrinha aqui, cada hora vem uma coisa diferente, tá? Não é assim, tem uma regra básica para isso, não. Cada hora vem uma. Então, tá. Primeiro, eu tenho que montar a matriz A. Como é que é? A matriz A tem quantas linhas? 3. Quantas colunas? 2. 3 linhas e 2 colunas. Pronto. 3 linhas, 2 colunas. Esse elemento A, ele está na linha 1, ó, essa é a linha 1, linha 2, linha 3, coluna 1, coluna 2. Então, olha como é que eu vou escrever. Linha 1, coluna 1. Esse A aqui, ó, está na linha 1, só que ele está na coluna 2. Esse A está na linha 2, coluna 1. Esse A está na linha 2, coluna 2. Esse A está na linha 3, coluna 1. Linha 3, coluna 2. Pronto. Foi só pegar a posição dele dentro da matriz. Que linha que ele está e que coluna que ele está.
Agora, eu vou construir a minha matriz A. Por exemplo, quanto vale o I aqui? Não é 1? Quanto vale o J aqui? 1. Quer dizer que eles são iguais. O I vale 1 e o J vale 1. Toda vez que o I for maior ou igual ao J, eu vou somar os dois. O I é 1 mais 1. Ah, que doido! De novo, aí lembra que o I é o primeiro e o J é o segundo. Aqui o I é 1, o J é 2. 1 é menor do que 2, quer dizer, o I é menor do que o J. Toda vez que o I for menor do que o J, eu vou fazer I menos J. Vou fazer 1 menos 2. Eu estou fazendo devagarzinho, só para a gente lembrar, né? Mas você pode fazer direto. Isso aí, essa continha, vai com o tempo, você vai fazendo ela direto. A não ser quando é uma conta bem complicada, tem um exponencial, um logaritmo, não é possível. Bom, o I vale 1, vale 2, e o J vale 1. Se o 2 é maior do que 1, se o I é maior que J, soma 2 mais 1. O I é 2 e o J é 2, quer dizer que eles são iguais. Toda vez que eles são maiores ou iguais, soma 2 mais 2. E aqui, o I vale 3, o J vale 1, o I é maior que o J. I maior que J, soma 3 mais 1 e, de novo, 3 mais 2. Aqui vai ficar 2 menos 1, 3, 4, 4, 5. Pronto, eu acabei de descobrir quem é a matriz A. Beleza, achei um processo. Naquele anterior eu te dei a matriz, agora eu te dei o processo para você construir. Aí eu vou descobrir agora quem é a matriz B. A matriz B, ela também tem 3 linhas e 2 colunas. Então, ela também tem 3 linhas, ó, uma linha, 2 linhas, 3 linhas, uma coluna, 2 colunas. Linha 1, coluna 1, linha 1, coluna 2, linha 2, coluna 1, linha 2, coluna 2. Linha 3, coluna 1, linha 3, coluna 2. Ah, e como é que é a regra da matriz B? A regra da matriz B, nem conta não tem. Toda vez que o I for maior ou igual ao J, você vai colocar 2. Toda vez que o I for menor que J, você coloca menos 1. I é 1, J é 1. Iguais. Iguais 2. I é 1, J é 2. I é menor. Coloca menos 1. I é 2, J é 1. I é maior que J. 2. I é 2, J é 2. São iguais. Se são iguais, 2. I é 3, J é 1. O I é maior que o J, 2 e o outro 2. E agora, hein? Agora volta para o que a gente estava falando. Eu posso virar para você e somar essa matriz. Ó. Essa mais essa. Você vai fazer 2 mais 2, menos 1, 3 mais 2, 4 mais 2 e resolver normalmente a operação de soma. Beleza? Então, essa matriz é do tipo genérica. Por que eu falo que o nome dela é matriz genérica? Porque é uma matriz que vale para todo mundo, só que ele vai mudar a lei de formação. Tá? Tem desse na sua prova também. Você vai ter que ler com calma, montar a matriz genérica, para aí você resolver o que ele vai mandar você fazer com essas duas matrizes. Legal até aqui? Mas, continuo. Tá, eu falei em somar duas matrizes. Isso. Falei em construir essa tal de matriz genérica, que é uma matriz onde cada elemento tem a sua posição dentro da matriz, certo? Então, continua a nossa historinha. O que mais que eu tenho que lembrar de matriz? O que mais que vale para mim de matriz? Ah, você fala assim, pessoa, se você falou em somar, eu também posso subtrair, não posso? Bom, a brincadeira é a seguinte. Se eu pegar uma matriz A menos uma matriz B, é aquilo que eu comentei com vocês. Se for uma questão de marcar X, de múltipla escolha, tudo bem, faça A menos B. Porém, não existe subtração de matrizes. Na verdade, a matriz não sabe subtrair. Essa operação para ela não existe. Na verdade, o que ela faz é o quê? Pegar a matriz A e somar com a matriz menos B. Quando você tem um sinal negativo antes da matriz,
essa matriz recebe o nome de matriz oposta. O que é matriz oposta? Oposta é aquela que troca o sinal dos seus elementos. Então, por exemplo, se eu pegar a minha matriz A e falar para você que é 1, menos 2, 4 e 0. Se eu perguntar para você quem é a matriz oposta de A, vai ser quem é a matriz menos A, que é a oposta. É só você pegar todos os elementos da matriz e multiplicar por menos, ou trocar o sinal. Aqui não era 1, vai virar menos 1. Menos 2, 2, 4, menos 4. 0, 0, não tem sinal, né? Aí, manteve. Quando você faz isso, essa matriz chama-se matriz oposta. Então, quando eu mandar você somar duas matrizes, fácil. Soma do mesmo jeito. Subtrair. Na verdade, subtrair, você vai subtrair. Né? Questão de marcar X, a gente subtrai. Primeiro menos o primeiro, segundo menos o segundo, terceiro menos o terceiro, e vai embora. Mas se fosse uma questão de canetão, você ia pegar o primeiro mais o oposto do segundo, que ia dar a mesma coisa. Né? Não ia mudar nada. Acontece aqui que existe uma outra matriz, além da oposta, que é muito importante. É aquela matriz que tem um Tzinho em cima dela. Essa matriz que tem um Tzinho tem um nome, lembra o nome dela? Matriz transposta. É com S, transposta. Transposta é a matriz onde você troca, vem de transportar, troca. Quem é linha, vira coluna. Ou quem é coluna, vira linha. Nesse caso, o que a matriz transposta faz? A matriz A não era 1, menos 2, 4 e 0? Olha a primeira linha da matriz A. A primeira linha não era 1, menos 2? Vai virar a primeira coluna 1, menos 2. A segunda linha da matriz não era 4, 0? Vai virar a segunda coluna 4, 0. Pronto. A transposta, ela troca uma matriz. Por exemplo, se nós tivéssemos uma matriz que era 3 por 5, lembrando pela ordem, 3 é o número de linhas, 5 é o número de colunas. Se eu perguntar para você quem é a transposta de B, lembra que transposta sempre vai vir com uma letra T minúscula do lado direito e em cima. Aí, qual vai ser a ordem dessa matriz? A linha não era 3, a coluna não era 5? Vai virar linha 5, coluna 3. Ah, quem é linha vira coluna. Ou, tipo aqui, a primeira coluna não era 1, 4, virou a primeira linha 1, 4. Desculpa aí os barulhos, a casa, porque está acontecendo a casa normal. Então, isso aqui, essa ideia do Tzinho em cima, chama matriz transposta. Ela só troca a posição da linha com a coluna. Ela troca a ordem da matriz. Entendeu? Mas aí tem que ter um Tzinho lá em cima. E aí, professor, eu posso fazer operação? Pode, porque é uma matriz, do mesmo jeito. Não muda nada. Só troca essa posição. Você pode somar, você pode fazer a oposta, que não vai mudar nada. Beleza? Ótimo. Se eu posso falar em somar matrizes, se eu posso falar em trocar sinal de matriz, eu também posso multiplicar uma matriz. Então, por exemplo, se eu pegar uma matriz A, por exemplo, essa aqui, ó, 3 menos 2, 4, 0, 2 e menos 1. Eu posso multiplicar essa matriz por um número. Se eu vier aqui multiplicar essa matriz, por exemplo, por 2, é possível? Sim, claro. Só que quando você multiplicar um número por uma matriz, é a mesma ideia da distributiva. Por quê? 2 vezes essa matriz não seria essa matriz mais ela? 2 vezes, tipo, 2 vezes 10 não é a mesma coisa que 10 mais 10? 5 vezes 10 não seria 10 mais 10 mais 10 mais 10 mais 10, 5 vezes? É isso, você somar. Então, é como se eu pudesse estar somando. Então, a brincadeira aqui na multiplicação vai ficar o quê? 2 vezes 3 é 6, 2 vezes menos 2 é menos 4, 2 vezes 4 é 8,
2 vezes 0 dá 0, 2 vezes 2 dá 4 e 2 vezes menos 1 dá menos 2. É como se você pudesse fazer uma distributiva, né? Ou como a gente chama vulgarmente, um chuveirinho. Desenvolve? Tá. Multiplicar um número por uma matriz é fácil. E se ele mandar você multiplicar uma matriz por outra matriz? Ah, também não é difícil, não. Ó, vou apagando aqui, lembrando que tudo isso você tem tanto no seu caderno, que a gente fez em sala de aula, tem aula que a gente fez isso, está gravada lá, tá lá no meu canal, Hernani Coelho, no YouTube, e eu não sei como é que tá, mas deve estar disponível também na escola. É só você procurar lá a historinha de matriz. A mais massa dessa aqui é, se eu posso multiplicar um número por uma matriz, e a matriz pode simbolizar um número, eu posso multiplicar uma matriz por outra matriz. Essa foi a coisa que o pessoal mais me perguntou, né? De tudo que a gente estudou até agora, o que eu recebi de mais perguntas pelo meu celular, né, foi sobre multiplicação de matrizes. Olha que doido. Vamos lembrar como é que faz multiplicação de matriz. 3, 2 vezes 2, 1, 4, 3, 2 e 2. Vamos negativos aqui. Bom, quando você vai fazer a multiplicação de uma matriz, a primeira coisa que você tem que fazer é saber se é possível multiplicar as matrizes. Por exemplo, nós vimos soma aqui agora. Na soma, eu te contei, só pode somar duas matrizes somar quando a ordem de uma e a ordem da outra forem iguais. Por que faz isso? Porque eu tenho que somar o primeiro com o primeiro, o segundo com o segundo, o terceiro com o terceiro, o quarto com o quarto, e assim sucessivamente. Então, a posição é importante na hora de somar duas matrizes. E na hora de multiplicar? Na hora de multiplicar, você tem que ver se é possível multiplicar essas matrizes. Qual a condição para poder multiplicar essas matrizes? Está lá no seu caderno, mas a gente vai recordar de novo. Primeira coisa, você vai montar a ordem dessa matriz. Por exemplo, essa aqui tem 3 linhas, 2 colunas. Então, eu falo que ela é uma matriz 3 por 2. E essa aqui, qual a ordem dessa matriz? Ela tem 2 linhas, 3 colunas. Então, ela é 2 por 3. Bom, se ele estivesse me mandando somar essas duas matrizes, a resposta é não existe. Não existe. Não é possível. Por que não é possível? Porque a ordem dessa é diferente da ordem dessa. Para somar, presta atenção, na soma não pode. E para multiplicar? Para multiplicar, o processo para descobrir se pode ou não multiplicar é diferente. O processo é assim. Você vai pegar o número de colunas da primeira matriz que você está multiplicando e olhar o número de linhas da segunda. E é sempre assim. É a primeira com a segunda. Não pode trocar a ordem, não. Aqui não existe uma propriedade da matemática, lá nos números, que diz assim, a ordem dos fatores não altera o produto. Né? A propriedade comutativa. A vezes B ou B vezes A é a mesma coisa. Por exemplo, 3 vezes 2 é igual a 2 vezes 3. E a gente fala, a ordem dos fatores não altera o produto, certo? Certo se esses fatores forem números. Números. Se eu estiver falando de matrizes, isso já não vale. Não vale. Não posso criar essa regra, não. Então, como é que eu sei que eu posso multiplicar? Fácil. Você vai pegar a ordem da primeira matriz e a ordem da segunda matriz. Você vai olhar o coluna da primeira com a linha do segundo. Tá vendo? São 4 números, não são? Você vai pegar os dois do meio. Ó. Coluna da primeira, coluna da segunda. Se esses dois números forem iguais, você pode multiplicar. Então, só existe multiplicação de matrizes quando o número de colunas da primeira multiplicada com a primeira matriz, o primeiro elemento, com a segunda matriz, o segundo termo, forem iguais. Se não forem iguais, a resposta é
Não existe. Não tem, não pode. Certo? Então, nesse caso, a coluna da primeira não é 2. Esse caso, a linha da primeira não é, da segunda não é 2. Então, eu posso multiplicar. E como é feito essa multiplicação? Agora que é a jogada legal. Para você fazer essa multiplicação, a jogada é linha por coluna. Você vai pegar a linha 1 com a coluna 1. Faz a conta. Multiplica, ó. Primeiro com primeiro. 3 vezes 2, 6. Eu vou escrever aqui, ó. 3 vezes 2. Agora eu vou pegar o segundo com o segundo. 1, né? 2 vezes 1, 2. 2 vezes 1. Então, ó, a primeira linha com a primeira coluna forma o elemento linha 1, coluna 1. Agora eu vou pegar a linha 1 com a coluna 2. Linha 1, coluna 2. Primeiro com primeiro. 3 vezes 4, 12. Segundo com segundo. 2 vezes 3, 6. Ah, professor, se tivesse 10 elementos, tudo bem. Primeiro com primeiro, segundo com segundo, terceiro com terceiro, quarto com quarto, quinto com quinto, sexto com sexto. E aí vai embora. Não importa quantos elementos tem. É sempre primeiro com primeiro, segundo com segundo, a mesma posição. Agora eu vou pegar a linha 1 com a coluna 3. O primeiro da linha com o primeiro da coluna. 3 vezes 2. Mais o segundo da linha com o segundo da coluna. 2 vezes menos 2. Aqui é mais. Como vai dar menos 4, ó, eu tiro o sinal e coloco 2 vezes 2. 2 vezes 2. Beleza? Tá avisando aqui que nosso tempo tá acabando. Agora, ó, linha 2, coluna 1. Primeiro com primeiro, menos 1 vezes 2. Segundo com segundo, 4 vezes 1. Linha com coluna, primeiro vezes, menos 1 vezes 4. 4 vezes 3. Linha com coluna, menos 2 vezes 2. Não. Presta atenção. Primeiro com primeiro, menos 1 vezes 2. Menos 4 vezes 2. Linha com coluna, 3 vezes 2. 2 vezes 1. Linha com coluna, 3 vezes 4. 2 vezes 3. Linha com coluna, 3 vezes 2. 2 vezes 2. Só terminando, né? 6 e 2 dá 8. 12 e 6 dá 18. 6 menos 4 dá 2. 4 menos 2, 2. 12 menos 4 dá 8. Menos 8 com menos 2 dá menos 10. 6 com 2 dá 8. 12 com 6 dá 18. 6 menos 4 vai dar 2. A ordem da matriz resposta não é 3 por 3? Ótimo. Eu já sabia que era 3 por 3. Por que a gente sabe? Basta você pegar o que sobrar aqui, ó, vai ser a ordem da minha resposta. Beleza? Lembra de multiplicação? Bom, qualquer dúvida, volta e assiste essa aula de novo, que vai estar disponível lá no nosso canal, também no canal da escola. E daqui a pouco eu vou subir também a aula da outra turma, do segundo C. E aí você vai ter 2 aulas para assistir. Tá ok? Pessoalzinho, muito, mas muito obrigado. Grande beijo para vocês. Aula de segunda-feira, eu vou responder suas dúvidas. Então, eu quero que você marque os exercícios que você tem dúvida aí e a gente resolve aqui na sala. Ok? Galera, um grande beijo para vocês. Ó, coraçãozinho. Bom final de semana. Feliz Natal a todos e até mais. Faltam 6 meses, hein? Aí.